bem, meus alunos? Nós estamos aqui na nossa primeira aula de Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação. Nessa nossa primeira aula, vamos abordar dois temas importantes do seu livro, do seu material. Primeiro, a filosofia grega clássica. Vamos passar um pouquinho pela filosofia romana e vamos encerrar discutindo um pouquinho a medievalidade. Na prática, vamos estudar o berço da formação ocidental. Dois momentos. A formação grega, a organização do pensamento grego, do mundo grego. E, no segundo momento, a gestão do mundo cristão medieval vinculada aos pensadores clássicos, aos pensadores gregos. Nós vamos trabalhar aí dois momentos na Europa da organização do pensamento ocidental. Você nunca esqueça que a filosofia que nós estudamos, ela é consequência do desenvolvimento do pensamento do homem ocidental, do Ocidente. Tudo que nós compreendemos sobre a ciência, o conhecimento, sobre o universo, as coisas que nos cercam, está ligada diretamente ao desenvolvimento da filosofia no Ocidente. A concepção que o ocidental tem de mundo, de universo à sua volta, tá claro? Aí você tem os meus dados, o nome da nossa disciplina, Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação, Gilson Aguiar, seu professor, e o meu e-mail para você entrar em contato, gilson.aguiar@unicesumar.edu.br, tá claro? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre a nossa filosofia. A filosofia não é uma inércia. Então, a filosofia não é o mundo de quem está parado. Ao contrário, ela não é a contemplação, também não é isso. Ela é o movimento, ela é a ação. A filosofia, antes de mais nada, é a capacidade do homem consciente de poder entender o mundo à sua volta, ou buscar essa consciência. Não se tem consciência plena do que está à nossa volta, não se tem consciência do que nos cerca, se busca essa consciência. E a filosofia é o grande instrumento para isso. Então a filosofia não é você ficar parado, contemplando, admirando, sem que você se envolva, entenda, construa, através do mundo à sua volta, da natureza à sua volta, o significado de todas as coisas. Por isso que a filosofia nada mais é do que a busca do homem de ter consciência do que o cerca e, por consequência, de quem ele mesmo é. A filosofia é essa possibilidade imensa do homem entender a sua identidade, o seu significado, observando a natureza e tudo que está em volta dele. Então, quando falamos de filosofia, não estamos falando somente da meditação do homem pelo homem, do significado da vida humana. A vida humana tem significado se o homem conseguir compreender a natureza que o cerca. O homem tem significado se ele entrar nesse mundo que está à sua volta e compreender o significado desse mundo que está à sua volta. Não existe a filosofia por si só que compreenda o homem afastado, abortado, rompido com a natureza da qual ele está envolvido, tá claro? Então vamos lá. Terminada essa nossa discussão importante da filosofia enquanto movimento, enquanto ação, então o filósofo não é aquele cara chato que fica contemplativo, sem nada a fazer. A verdadeira filosofia e o verdadeiro filósofo, o verdadeiro pensador é aquele que tenta, através da compreensão do mundo, agir nesse mundo, se posicionar nesse mundo, tá claro? E toda a civilização tem um conceito de homem, um sentido de ação, um sentido de movimento. Então nós não podemos considerar que todo homem pensa e age da mesma forma, compreende a natureza da mesma forma. A filosofia é uma demonstração clara de que essa compreensão é diversificada, de que o homem é diversificado, de que existem várias formas de compreender o mundo que está à nossa volta e de dar um significado a este mundo. Então quando falamos do movimento que estamos observando, da natureza que nos cerca, estamos compreendendo o que nós somos. E nem todos os homens chegam à mesma conclusão ou à mesma compreensão. Outra coisa muito importante, quando definimos o que é ser homem, estamos definindo o sentido de nossas ações, do porquê vivemos, do porquê existimos, por que devemos permanecer nesse mundo, o que queremos deste mundo e aonde pretendemos chegar nele. Então a filosofia ela não é contemplativa, como nós falamos lá no começo da nossa aula. A filosofia é uma ação, é um sentido de ação. E a filosofia também é uma orientação para a ação do homem. Outra coisa importante é entendermos que as diferentes definições que a filosofia traz é fruto de um homem reflexivo, de um homem que busca compreender o que ele é e o que as coisas são. Então a filosofia ela vai buscar orientar as ações humanas para que esse homem possa agir e interagir com outros homens e com a natureza em busca de resolver um dilema fundamental, o que é a vida humana, o que deve ser preservado na vida humana, o que é importante e o que não é, o porquê que as coisas são como são. Quem de nós não teve uma crise existencial em sua vida? Quem de nós não atravessou o dilema de quem sou, por que existo, por que faço as coisas?
nessa busca de respostas, nós estamos construindo uma reflexão sobre o mundo, sobre nós mesmos. E quando temos nessa busca a intenção de vasculhar o mundo e vasculhar a natureza e dar um significado a essa natureza, estamos construindo também uma compreensão filosófica, uma compreensão de homem. Então, filosofar é importante. Ela é desde as pequenas ações cotidianas, as indagações sobre as coisas mais simples de nossas vidas, as indagações sobre as questões mais complexas. Quem sabe filosofar, quem sabe tentar compreender e questionar o que está à sua volta, consegue construir uma maturidade, gerar um saber e uma sabedoria. Mais do que qualquer coisa, a filosofia não produz tanto conteúdo, mas produz maturidade, sabedoria, orienta a ação humana. E aí uma questão fundamental é sobre a ocidentalização. Quando eu falei para você que nós ocidentais, o que é ser ocidental? O que é a civilização ocidental? O que é a ocidentalização? Nós somos ocidentais porque temos uma forma de compreensão do mundo, do universo, temos uma construção científica, temos uma estrutura material, temos uma compreensão de existência com suas diferenças que têm que ser ressaltadas, que têm que ser valorizadas. O homem ocidental construiu ao longo da história dele mesmo uma série de constituições materiais, de valores, de relações, de instituições que dão significado ao que a nossa civilização é. Vamos pegar uma dessas instituições. O cristianismo, por exemplo, é uma construção do Ocidente. Dentro do cristianismo, uma série de visões do que é o homem, qual a sua função, o que ele deve buscar. O cristianismo dá uma orientação e um sentido à vida humana. O próprio capitalismo, enquanto sistema econômico, é uma construção do Ocidente. As relações que produzem a nossa vida material, a nossa existência. E no capitalismo, nesse ambiente econômico, construímos um sentido do porquê trabalhamos, onde está a felicidade, qual é a ação ideal, ética e moral em relação ao trabalho. Nós temos uma sociedade que desenvolveu uma busca, uma compreensão. Não é a única forma de existência do mundo. Se nós somos ocidentais e temos essa característica de desenvolvimento científico, tecnológico, nós temos uma química e a física que nós desenvolvemos, se aprimoramos o conhecimento com a química, com a biologia, com a história, com a geografia, se racionalizamos nossas relações, o que é uma característica típica do homem ocidental, a sua racionalização, a sua busca de dar objetividade à ação. Por mais que também somos emotivos, desenvolvemos uma cultura, trabalhamos com outros valores morais e éticos, não só com a racionalidade, mas o Ocidente tem uma construção na sua compreensão de mundo, de natureza, de universo. Essa compreensão do ocidental não é a única. Nós podemos, em alguns momentos, perceber que é exatamente as nossas ambições, as nossas buscas, que geraram o que nós somos. Pense que o ocidental cristão conquistou o mundo, conquistou o planeta, fez uma expansão marítima, uma grande navegação, dominou territórios, submeteu povos, civilizações, destruiu povos, estabeleceu instituições ocidentais em várias partes do mundo, governos, crenças, o desenvolvimento da ciência, o domínio sobre a natureza, o comércio, a exploração do homem pelo homem, a escravidão. Lembra do Brasil colônia? O quanto que a escravidão serviu aos interesses do Ocidente. Nós, ocidentais, constituímos uma civilização que tem que ser entendida exatamente por essas bases que se unem e dão ao homem ocidental um sentido do que é ele sobre a natureza. Os chineses, por exemplo, nós vimos aí no seu slide a muralha da China. A muralha da China é uma das maravilhas, a única maravilha que você pode observar da Lua. Uma muralha que, por si só, fala o quanto os chineses, quando eram um poderoso império, queriam se isolar. O quanto que a China buscou o isolamento. Enquanto que nós, ocidentais, nós buscamos a expansão, a conquista. Enquanto os chineses construíram um muro, nós procuramos romper os muros. A China era mais contemplativa. Os chineses contemplavam a natureza, tentavam entender essa natureza e dar a essa natureza um significado e um sentido. Dar a essa natureza a ideia de que ela tem uma lei própria e o homem deve atender a esse interesse dessa natureza. Esse homem deve viver conforme a natureza, impõe suas regras, impõe suas leis. Para você ter uma ideia de como os chineses desenvolveram sua compreensão sobre o mundo e sobre a natureza, a China, por mais que fosse um poderoso império no século XV e no século XVI, os chineses nunca promoveram uma expansão marítima ou conquistaram territórios. Nunca se impuseram sobre o planeta e fizeram uma dominação mundial no comércio. Ao contrário, os chineses buscaram o isolamento, buscaram se afastar dos demais povos e das dominações que existiam por parte desses povos. Os chineses tinham orgulho de si mesmos,
Os chineses tinham orgulho de seu conhecimento, de sua sabedoria. O que os chineses não queriam era estragar essa estrutura e esse conhecimento de si mesmo, se envolvendo, sendo influenciados por outros povos. Então a China buscou, a autonomia. A China buscou o isolamento, buscou permanecer como era para garantir o que ela era. Os chineses eram orgulhosos de sua civilização rica e poderosa e temiam destruir essa civilização se misturando com outros povos. Nós ocidentais pensamos o contrário. Nós ocidentais trabalhamos com a ideia de que a nossa superioridade, a nossa civilização racional, lógica, dominadora, tem que ser um modelo, um exemplo para as demais civilizações. Nós ocidentais nos autorizamos a disputa, ao controle. Por isso que se os chineses têm como símbolo a muralha, nós tivemos como símbolo, por exemplo, a cruz. O domínio e a catequização e a conversão de outros povos. Construímos toda uma compreensão filosófica da existência, na Grécia Antiga nós vamos ver isso, tentando entender a natureza para dominá-la, submeter a natureza às nossas vontades, entender que a natureza era possível de ser concebida pela razão. Vamos ter um filósofo grego chamado Mileto, Tales de Mileto. Mileto procurou romper com a ideia mística de que todas as coisas são fruto da lei divina, de que Deus movimenta tudo e todas as coisas. Para ele, era possível compreender a natureza pela razão, entender as leis racionais e, a partir do entendimento dessas leis racionais, mudar o próprio homem, a própria forma como o homem se postava diante da natureza e dar a esse homem o poder de dominação. Tales percorreu vários lugares no mundo. A China, o Egito, por exemplo, foi uma das civilizações que ele conheceu, e ele ficava admirado da capacidade que os egípcios tinham de dominar os calendários, os astros, de compreender a natureza como algo que lhe servia. Mas ele ficava extremamente incomodado de acreditar que tudo que os egípcios tiravam da natureza, do Nilo, do rio Nilo, era fruto dos deuses, de uma lei divina. Era uma compreensão das próprias estações do ano. Era compreender a natureza que gerava ciclos de fertilidade no solo e que, se o homem soubesse dominar esses ciclos, poderia desenvolver a agricultura ainda mais. Se o homem pudesse conhecer o solo, poderia transformá-lo em seu benefício. Tales procurava encontrar, em todos os elementos da natureza, algo em comum nos astros, nas formas, na vida humana, ou na vida que em torno do ser humano, nos animais, naquilo que cercava a existência humana. E ele acreditava que a água era um elemento comum em todas as coisas. E por isso ele acreditava, em determinado momento, que a água fosse o elemento mais importante para a vida. O domínio sobre a água era o domínio sobre a vida. Para nós ocidentais, a busca de dominar a natureza sempre significou uma forma de nos impor, de fazer com que a nossa civilização dominasse as demais e transformasse as outras civilizações humanas numa extensão do que nós somos. Então, diferente da China que se isola, o Ocidente conquista. Diferente do pensamento oriental que contempla, o pensamento ocidental compreende, racionaliza e busca a dominação. Nós, ocidentais, buscamos a dominação. Por isso que o conhecimento sempre foi vital para a nossa civilização. Dominar o conhecimento para nós é a única condição que nós temos de nos impor sobre a natureza e desenvolvermos a nossa civilização. Aí vamos falar um pouquinho sobre os conceitos que a gente tem, né, na disciplina. O conceito que a gente tem, por exemplo, de aprender, compreender. Vou falar um pouquinho da Grécia, os pré-socráticos, entender um pouquinho como é que a filosofia se desenvolve perante o homem e como que se dá a compreensão desse homem através da filosofia. Os gregos, os chamados pré-socráticos, né, procuravam dar ao homem uma função na Terra. Qual seria a função do homem perante a natureza? Então a natureza seria mais importante do que o próprio homem, ela dominaria esse homem. O homem seria uma vítima de uma natureza que se impõe sobre ele. No princípio, o pensamento grego considerava que a natureza era algo que o homem não poderia interromper, o homem não poderia dominar, e que essa natureza faria do homem o que ele é. Então o homem era fruto efetivamente do meio. É o meio que dava ao homem a condição de sua existência. Esse homem obedecia então a vontades divinas, a deuses, que dominavam essa natureza, e por dominar a natureza, dominavam o homem por consequência. Por isso que os primeiros deuses eram o que nós chamamos de deuses
animistas. Eles eram deuses expressos nos elementos da natureza. O sol, a lua, a água, o vento, o trovão. Os elementos da natureza que davam o significado da existência e explicavam a origem humana. Então o homem era resultado dessa natureza, que gerava todas as coisas e que era, na prática, uma obra de deuses que fazia de toda a natureza um espetáculo organizado e orquestrado, no qual o homem apenas era um participante passivo. O homem buscaria então compreender qual é o significado da sua existência diante dessa natureza que o movimenta. Bom, os gregos então geram uma concepção diferente, o que nós chamamos de consciência das leis universais. A ideia de então entendermos as leis do universo, podemos entender o próprio homem. E ao entender o próprio homem, nós podemos intervir nessa natureza. Começa uma mudança na concepção de quem é determinante de quem. A princípio, o homem é determinado pela natureza. O homem não pode questioná-la porque ela é uma vontade dos deuses. Os deuses determinam a existência do ser humano. A partir de determinado momento, Tales, como nós colocamos, Tales de Mileto, começa uma preocupação de compreender essa natureza, de ter consciência das leis universais e ter o homem a capacidade de entender essas leis, transformar essas leis universais. Por isso, Tales considerava de que a água poderia estar em todas as coisas, mas nem porque ela está em todas as coisas, ela é a essência de tudo. Não é porque a água está em todos os elementos que ela seria o elemento determinante de toda a vida. Outro pensamento interessante do pensador pré-socrático importante foi Heráclito, em que o homem não pode se banhar duas vezes no mesmo rio. Ele não será o mesmo e o rio também não será o mesmo. Ou seja, não há retorno, não há permanência, há movimento, há transformação. A natureza se transforma e o homem se transforma. Se o homem domina a natureza, pode transformá-la, o homem transforma essa relação com a natureza. O materialismo histórico dialético vai trabalhar isso. A dialética tem muito a ver com essa discussão que Heráclito coloca no mundo grego, de que existe um homem que vai mudar conforme ele convive com a natureza muda no convívio com esse homem. Os fenômenos não se repetem, as transformações são constantes. Aí temos um outro pré-socrático importante, que é Parmênides, que vai falar sobre o universo, que ele é uma perfeição, ele não é uma compreensão humana, ele é a própria entidade divina. Ele considerava que o universo é o Deus gerador do homem. Então o homem é uma extensão desse próprio Deus. Se a humanidade faz parte da natureza e a natureza é a própria divindade, o homem é, de certa forma, uma parte dessa divindade. Ou seja, o homem é uma extensão desse elemento divino que se cria. Então veja que coisa interessante, temos aí alguns elementos importantes para entender o início do pensamento grego. Eu tenho a busca da essência, a discussão sobre a água que Tales levanta, a discussão de Heráclito sobre o homem que se transforma e a natureza que muda, e a discussão de Parmênides que vai colocar em xeque a divindade, a natureza enquanto geradora, criadora, enquanto divindade, e o homem fazendo parte desse ser que cria, desse ser que gera. E aí nós temos os desafios de Sócrates, que foi o pai da filosofia, o primeiro grande clássico da filosofia. Sócrates discutia muito a capacidade do homem de desenvolver o conhecimento. Sócrates acredita na habilidade do homem, na competência humana. Todos os homens são capazes de desenvolver o conhecimento. O conhecimento pode ser despertado em cada ser humano, mas o ser humano, para isso, tem que questionar as coisas à sua volta. O ser humano tem que ser inquieto, tem que buscar respostas. O ser humano tem que buscar compreender quem ele é, fazendo o quê? Questões, dúvidas, questionando o porquê de todas as coisas. Não aceitar verdades absolutas. Veja, ele rompe com os pré-socráticos, rompe com quem os antecedeu, porque ele não procura mais somente a essência, ele não procura mais aceitar a mudança, ele não procura mais aceitar a divindade na natureza. Ele questiona todas estas coisas. Então, o que faz de Sócrates um grande filósofo, talvez o primeiro dos grandes filósofos clássicos, ele vai dar ao homem o poder do conhecimento e do domínio através do conhecimento sobre as coisas que o cercam. É o que ele chama de o parto das ideias, ou seja, o que nós chamamos de hermenêutica, que é a ideia vital de que tudo que existe dentro de nós pode ser conhecido
e pode ser desenvolvido. Cada um de nós tem dentro de si um potencial ao conhecimento. É preciso despertar, é preciso fazer o parto dessas ideias. É preciso buscar, através das dúvidas, na busca dessas respostas, o conhecimento que faz do homem um ser que produz e gera a sabedoria. Conhecer implica em duvidar. Conhecer implica em entender questionando. Implica em não aceitar nada pronto. A aparência das coisas podem ser enganosas. Por isso que o homem tem que entender o que está à sua volta. Ele tem que fazer com que esses conceitos considerados divinos não sejam aceitos da forma como se impõe. O homem tem que buscar, através da sua reflexão, corromper o mundo que o cerca. Romper a verdade, a harmonia. Isso custou a Sócrates muito caro, porque ele era professor, educava de graça, dava aulas, adorava fazer isso. Tinha discípulos que ele escolhia para fazer com que esses discípulos, junto com ele, desenvolvessem sua capacidade de raciocínio, seu questionamento, através da dúvida do mundo e do universo, através do questionamento das instituições. Duvidar do que existe à sua volta, questionar o que existe à sua volta, profundamente. Se comprometer a não ser, de forma nenhuma, alguém que passivo olha o mundo, mas o questiona, se posiciona diante dele. Por isso que Sócrates morreu por ser o educador que era, por ser um educador que buscava a crítica, a dúvida. Isso que você deve fazer. Na sua busca, na sua profissão, você tem que ter o potencial de buscar sempre questionar e fazer com que as pessoas saiam da sua zona de conforto. Que as pessoas compreendam o mundo através da dúvida, do questionamento, de não aceitar as coisas como elas são. Para Sócrates, isso gerou a sua morte. Ele foi julgado por 501 cidadãos de Atenas, o Conselho de Atenas o julgou. Nesse julgamento, Sócrates foi condenado porque ele infringiu uma lei fundamental, que é a promoção da desordem. Ele criou a dúvida dentro dos alunos, ele questionava as instituições gregas, ele era acusado de traidor, ele era acusado de agitador, ele foi acusado de um homem que corrompeu os jovens atenienses, porque ele, dando aula aos jovens, estimulava o questionamento desses jovens, as dúvidas que esses jovens tinham. E alguns desses jovens se voltaram contra seus próprios pais, contra as instituições, passaram a fazer questionamentos que colocavam em xeque o poder estabelecido em Atenas. Diante disso, Sócrates foi condenado ao suicídio, à morte. Ele deveria tomar cicuta, um veneno, para se matar. E aí, claro que o poder e a influência de Sócrates em Atenas era muito grande. Quando os 501 cidadãos de Atenas o condenaram, pensavam que Sócrates nunca iria se matar, que Sócrates ia acabar fugindo de Atenas para fugir da sua sentença. Inclusive seus amigos, entre eles Platão, que era seu discípulo, outro grande filósofo clássico que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ele. Platão, inclusive, relata o julgamento de Sócrates. Muitos dos documentos de Sócrates são expressões de Platão. Platão chegou a aconselhar Sócrates, já condenado, de que ele fugisse de Atenas, para fugir à condenação do suicídio. É aí que nós temos essa frase no seu slide, que acho importante para entendermos o comprometimento que Sócrates tinha com sua verdade, com sua capacidade de reflexão. Inclusive se pediu a Sócrates que ele fugisse por causa de seus filhos. Se ele não quisesse preservar a sua vida, pensasse na vida de seus filhos. Aí Sócrates disse que os filhos dele, não foram condenados com ele. Ele foi condenado. Se os filhos não foram condenados, por que ele teria que fugir da sentença? Os filhos não teriam que morrer com ele? Porque os filhos não tinham nada a ver com a sentença que foi dada a ele. Então ele também não podia fugir da sentença para poder atender à vontade dos filhos. Que pai ele seria, como ele seria lembrado pelos filhos, se foi um homem que fugiu da sentença, um homem que fugiu da sua responsabilidade, porque foi condenado. E aí vamos falar de Platão, herdeiro de Sócrates, discípulo de Sócrates. Platão foi o primeiro filósofo reconhecido institucionalmente, ele criou a Escola de Atenas, ele criou uma filosofia pontual, acadêmica, ele quis propagar o conhecimento através de uma instituição educacional. Para Platão, o filósofo tinha um papel social. Se para Sócrates a filosofia era livre, solta, entre todas as pessoas, todos tinham que questionar o mundo e a natureza,
e procurar crescer a partir disso, para Platão o conhecimento vai para a academia. Aqueles que formam os pensadores, aqueles que formam o conhecimento, aqueles que buscam entender e compreender o conhecimento para dar sentido. Por isso que o filósofo, para Platão, tem um destaque vital. Ele tem que ser reconhecido socialmente, ele tem que ser respeitado socialmente. É como se pensássemos na institucionalização do professor e da academia, o respeito à academia, o sair do senso comum, da busca da verdade pela verdade na mente de todos e colocarmos regras ao pensamento filosófico, colocarmos critérios aos pensadores. Seria necessário, então, valorizar e estimular o conhecimento, mas dentro de certos critérios, de certos postulados. A escola platoniônica, temos que ter princípios, fundamentos, bases da verdade, temos que ter um ponto de partida para a busca do conhecimento. Se pensarmos na hermenêutica, se pensarmos na busca de despertar em nós o conhecimento como pregava Sócrates, Platão considera que o conhecimento tem que ser despertado, mas sob determinadas regras, determinados postulados. Por isso que para Platão, a matéria, o que sentimos como matéria, pelos nossos sentidos, o olfato, o tato, o olhar, a nossa percepção sensitiva do que é a matéria, ela tem um sentido para nós. E aí nós temos que entender onde está a verdade das coisas. Ela está naquilo que nós vemos, cheiramos, tocamos, ou no sentido que nós damos a essas coisas. Quando cheiramos algo, um perfume, gostamos. Quando observamos um bem material, uma mesa, uma cadeira, e vamos dizer que estamos diante de uma mesa, de uma cadeira, porque posso tocar, posso sentir, posso perceber a proporção material que isso existe, é aí que está a verdade? Ou a verdade está no peso moral, no sentido que eu dou àquilo que eu estou vendo? O fato é o que vejo, as coisas são o que vejo, ou as coisas são o significado que elas têm para mim. Na prática, eu estou percebendo algo e eu vejo algo como real. Será que esse mundo que nós estamos vivendo, ele é um mundo real? O valor que damos às coisas é o valor que as coisas realmente têm? Será que essa aparência nossa de observarmos o mundo, estamos vivendo então um mundo onde o que nós estamos observando, sentindo, cheirando, olhando, é o que é esse mundo? Ou será que o cheiro me traz significados? O meu tato sobre as coisas me traz significado? Será que as coisas que estão à minha volta me trazem um significado? O significado é mais importante do que as coisas? Onde está a verdade? É aí que nós temos um texto que está no seu livro, que você tem que depois abordar, acompanhar, que é o mito da caverna. Quando Platão relata homens amarrados dentro de uma caverna, onde a luz entra pela porta da caverna e reflete sombras na parede da caverna, e esses homens estão olhando para essas sombras. Esses homens consideram que através dessas sombras eles têm que entender o que está acontecendo, o que é a verdade. Então, um mundo de sombras. Eu olho imagens refletidas na parede. Eu não sei o que gera essas imagens. Então, através das imagens, eu vou tentar entender o que são as coisas. Será que o que eu estou vendo à minha volta aqui não são imagens? Será que o que está acontecendo à minha volta não é apenas um reflexo da verdade das coisas? Então, quem saberia a verdade? Quem poderia conhecer a essência das coisas, já que estamos vivendo possivelmente um mundo de sombras? É aí que Platão relata que um desses homens se desamarra, se solta dessa cadeira e vai para a porta da caverna e vê a claridade, a luz atingir os seus olhos. Naquele primeiro choque, naquele primeiro impacto, ele se cega e depois, conforme a luz vai podendo ser assimilada pelos seus olhos, ele vai podendo ter mais nitidez no que está vendo, ele vê que as imagens que são refletidas dentro da caverna, na prática são estátuas carregadas por homens por trás de um muro, e a luz bate nas estátuas e reflete dentro da caverna monstros. Bom, esse homem que olhou para fora e viu o que reflete as sombras dentro da caverna, quer voltar lá e dizer aos que estão amarrados de que o que eles estão vendo é uma mentira, que nada daquilo que eles estão vendo é real, de que a realidade é outra, de que aquilo é apenas um reflexo, são sombras, que a verdade está naquilo que ele viu, de homens carregando estátuas atrás de um muro.
e que as imagens das estátuas em movimento é que se refletem na caverna como se fossem grandes monstros. Diante dessa visão, dessa percepção, o que fez os homens que estavam amarrados? Agradeceram a quem olhou a verdade e traz a verdade até eles? Ou excomungaram, ignoraram e o chamaram de louco, porque ele não sabia o que estava dizendo? Onde está a verdade? Alguns de nós preferem ficar na ignorância, olhando para as sombras na caverna. E às vezes aquele que consegue compreender não será aceito pela sociedade e às vezes será criticado. Por isso que o conhecimento não é para muitos, é para poucos. Por isso que o conhecimento traz maturidade. Mas às vezes aquele que tem o conhecimento tem que lidar com os imaturos. E tem que saber se posicionar para não ser taxado de louco. É como se aquele que vê a verdade tivesse que às vezes conviver com a mentira, criar um diálogo com aqueles que creem na fantasia, na ilusão, até mesmo para poder levá-los à luz do dia, porque eles não estão preparados ainda para a verdade. Parte considerável de quem nós educamos, parte considerável de com quem nós convivemos, se é que nós somos a pessoa que foi lá fora e enxergou como as coisas são, ou se nós somos apenas mais um que está olhando para a parede, olhando as sombras e acreditando que está diante da verdade, nós temos que saber lidar com a maturidade. A verdade tem que trazer a maturidade. Por isso que para Platão, quando nós detectamos esse homem que sabe onde está a verdade, que foi lá fora e observou a luz e entendeu que está lá fora, esse homem deve ser um condutor nosso, um grande guia para nos levar ao esclarecimento. Por isso que para ele, o acadêmico, o filósofo, o homem de sabedoria, deve ser um homem distinto dos demais. Mas temos que saber detectar esse homem. Como falamos, ele considerava que a verdade gera consciência, por isso criou a escola de Atenas, para propagar entre os homens sábios o conhecimento e fazer desses homens pessoas que orientassem a sociedade. Um dos maiores discípulos de Platão foi Aristóteles. Aristóteles, inclusive, não foi herdeiro da escola de Atenas. Ele acabou se transformando no conselheiro de Alexandre, o grande imperador macedônico. Tanto Aristóteles quanto Platão, seu mestre, se dedicaram muito a orientar o poder, orientar o conhecimento daqueles que governam a sociedade. Por isso que, para Platão e para Aristóteles, o homem que tem a verdade tem que ser um educador. O homem que tem a verdade tem que ser um orientador, tem que buscar dar sentido ao que ele está educando, ao que ele está orientando. Levar para a luz, levar para a verdade. O filósofo tem a obrigação de transmitir a verdade, por mais que ele encontre um grande número de homens que não têm a compreensão exata do que é o mundo. A ignorância muitas vezes reina. Observe a sua volta, quantas vezes estamos convivendo com explicações simplistas de uma verdade. Platão temia isso. A ignorância cega e, por cegar, promove atos instintivos, deixa o homem mais próximo ao animal. E o que diferencia o homem do animal e lhe dá a superioridade é essa capacidade de compreensão do universo, o domínio sobre as leis do universo e da capacidade do homem se educar na busca de ser melhor, de agir de forma mais madura. Platão tem uma frase fantástica, que é importante a gente até ressaltar ela aqui, de que uma criança ter medo do escuro é algo natural. A criança teme o que não conhece. A criança pode temer aquilo que ela não consegue entender. Então, quando a criança está diante de um lugar escuro, de uma sala escura, daquilo que ela não entende, ela pode ter o direito de ter medo. Agora, o que a gente não pode admitir é um adulto ter medo da luz do dia, da claridade. O adulto ter medo da verdade. O adulto ter medo do que é a vida real, do que é a vida enquanto homem. A maturidade não pode ser para o adulto algo que ele tema. Ele tem que aprender com a verdade, com a maturidade, com a claridade, com a luz do dia. Ele tem que saber enxergar o mundo como ele é e se posicionar diante da verdade desse mundo. Por isso que Platão acreditava que aquele que tem a consciência tem que educar, tem que levar a verdade através da consciência, da busca.
Platão, na sua intenção de fazer com que os governos fossem melhores, Platão teve uma ideia que mais lá para frente, nós vamos conversar sobre Comte, também teve Augusto Comte no século XIX, acreditava em algo muito parecido com Platão. Platão acreditava que o educador, o filósofo, aquele que tem conhecimento, aquele que tem a sabedoria, ele deve ser o orientador do poder. E Platão se dispôs a fazer isso na Itália, na Sicília, com 2 reis da Sicília, Dionísio I e seu filho Dionísio II. A intenção era ser conselheiro desses 2 monarcas. Ele acabou sendo preso por Dionísio II e foi libertado pelos seus amigos que compraram ele como escravo. Dionísio escravizou, o vendeu, e os amigos de Platão foram libertados na Sicília, comprando ele como escravo. Era a intenção que Platão tinha de ir para a Sicília e fazer do governo da Sicília um governo de um sábio, fazer do rei um sábio. Para isso, ser conselheiro desse rei, aconselhar esse rei. O rei, aconselhado pela consciência de Platão, pela sabedoria de Platão, teme Platão e às vezes teme suas ideias e considera que as suas ideias podem tirar o poder de suas mãos. Diante disso, o que o Dionísio II prefere? Eliminar Platão. Quantas vezes, diante da verdade, da consciência, daquilo que pode ameaçar o nosso poder fundado na mentira, nós não eliminamos a consciência para continuar com a mentira e continuar governando? O quanto que na nossa sociedade algumas pessoas fazem exatamente isso para manter o poder. Elas manipulam as coisas, fazem um mundo de sombras, criam um mundo de mentiras para continuar tendo poder. Platão abominava isso. Ele acreditava que a função de quem tem o conhecimento, a função do filósofo, é libertar. É dar ao homem o direito de se deparar com a verdade, com a maturidade e ser livre e usufruir da liberdade. Aí vamos falar um pouquinho de Aristóteles, que foi um herdeiro de Platão, foi um discípulo de Platão, sonhava em herdar a escola de Atenas, não era o predileto de Platão, e aí Aristóteles sai de Atenas e vai para a Macedônia. Ele considerava, Aristóteles, que o homem dá sentido às coisas, diferente de seu mestre Platão, que achava que era a natureza que dava sentido ao homem. As coisas dão sentido ao homem. Para Aristóteles, o homem dá sentido às coisas. Aristóteles é mais subjetivista. Acredita que é nesses significados que o homem dá às coisas que repousa a humanidade. O ser humano é a descoberta de um universo que esse homem denomina e dá sentido. Então o universo é um desconhecido, que conhecido pelo homem passa a ter significado para o homem. Então não significa que existe uma verdade absoluta. Existe a verdade que o homem busca cada vez mais pela consciência. Mas seria o homem capaz de conhecer absolutamente as coisas de forma profunda e objetiva? Não. Para Aristóteles há uma limitação na busca humana. Há uma limitação no conhecimento humano. Esse ser humano, na busca de saber quem ele é, na busca de conhecer esse universo, esse homem, esse ser que busca o universo, ele admite que se o universo é uma criação de algo que não existe, esse universo também é uma descoberta do homem que dá significado às coisas. Por isso que para Aristóteles, o mundo ele tem uma contradição. A contradição e não a harmonia. Por isso que a gente tem que entender no mundo as diferenças. Aristóteles defende que a gente não deve buscar a semelhança como Platão. A gente deve buscar a diferença. O que dá sentido ao mundo é a diferença das coisas. E o homem tem que classificar as coisas como homem. O que tem valor, o que não tem valor. O que é moral, o que é amoral, o que é imoral. O que deve ser considerado importante ou não importante. É o homem que dá sentido às coisas, comparando e classificando essas coisas. Assim como o próprio Aristóteles foi um botânico, de certa forma. Ele procurou conhecer as plantas, os animais, entender esses animais pelas suas diferenças, classificar esses animais em categorias e em grupos, conhecer as funções desses animais e, através disso, entender a natureza como uma complexa cadeia de elementos que cumprem funções diferentes e de que a diferença tem uma posição e dá uma posição a cada um no mundo. Ou seja, cada um de nós se coloca no mundo enquanto um ser singular.
Não somos parte de uma mesma coisa para Aristóteles. Somos um elemento diferente diante de coisas diferentes. Mas o homem tem um poder imenso, que é o poder de classificar as coisas, de dar sentido a essas coisas, de dar a essas coisas valor. Então, por isso que o mundo pode ser humanizado pelo próprio conhecimento humano. O homem sempre estará buscando algo novo no universo. Ele nunca terá o conhecimento pleno desse universo. Por isso que esse homem, esse ser que é imperfeito na sua busca desse universo, ele descobre a cada dia um pouco mais desse universo e cria uma nova dúvida. Por isso as contradições que existem no mundo, as contradições que são humanas, o homem nunca será perfeito, o homem nunca chegará a um ideal e uma harmonia absoluta, esse homem viverá sempre na contradição e na contrariedade das coisas. Esse homem tem que aceitar que esse mundo, ele é um conflito insolúvel, que nós, seres humanos, criamos ao observar esse mundo, ao entendê-lo pelas suas diferenças, como nós comentamos, pelas suas singularidades. E ao darmos diferenças a esse mundo, temos que compreender essas diferenças e as suas funções na Terra, perante a natureza. Nós nunca vamos criar a harmonia absoluta e permanente. E essa harmonia jamais existe, porque o que movimenta o conhecimento é exatamente as diferenças, as dúvidas, os antagonismos, as oposições. Por que amo? Porque odeio? Porque temo a noite? Porque conheço o dia. Porque sei o significado da felicidade? Porque a tristeza já me acometeu. O porquê que sei o que é distante? Porque consigo estar perto do que está perto de mim. Logo, todas as coisas têm uma negação. E é essa negação que busca o entendimento de tudo que está à minha volta. O amor que a gente tanto quer ter, a felicidade que nós queremos ter o tempo todo, essa busca de ser feliz o tempo todo, é resultado exatamente de uma tristeza que quase sempre está em nós, que nós queremos preencher. Por isso que a felicidade é um estado de êxtase que nunca permanecerá, nunca será eterno. E aí, como nós falamos, Aristóteles acabou sendo conselheiro do grande Alexandre, Alexandre que foi o imperador macedônico. Aristóteles criou, através dos conselhos a Alexandre, a valorização da cultura grega. Ou seja, os gregos, enquanto civilização superior, os gregos enquanto civilização que tem o domínio da razão, deveriam ser modelo para as demais civilizações. Veja um pouco do que é ser ocidental. Lembra no começo da nossa aula? O ocidental é aquele que quer propagar o seu modelo para os demais povos, levar a compreensão do que é o mundo da sabedoria para outros povos. E os macedônicos dominaram o Mediterrâneo Oriental, dominaram o Egito, incorporaram muito do conhecimento egípcio ao conhecimento grego, dominaram a Pérsia e formaram um grande império na Ásia Menor, e construíram esse império em torno do conhecimento grego, da propagação, do helenismo, como eram chamados, a helenização do mundo. O Ocidente vai tentar também a cristianização do mundo mais tarde. Essa ideia de que o modelo ocidental é o modelo ideal. Os gregos consideravam que eles eram o parâmetro para toda a civilização. Estavam às vezes rodeados dos bárbaros, dos povos incultos, e os macedônicos, que idolatravam o pensamento grego, valorizavam o homem grego, tinham em Aristóteles um conselheiro importante para o imperador macedônico. Por isso que no Império Romano houve a manutenção desse pensamento grego, desse pensamento predominante da Grécia Antiga, da valorização do homem grego. E aí nós temos uma figura importante, que é Diógenes. Nós temos que entender que Diógenes é uma figura fantástica. Ele vivia num barril, ele era um maltrapilho, um homem simples, vivia mendigando e refletindo. Ele dizia que andava sempre com uma lamparina, uma lanterna, vamos dizer assim, a busca, isso em plena luz do dia, a busca de um homem honesto. Inclusive Alexandre foi conhecê-lo pessoalmente, e Alexandre chegou a dizer: se eu não fosse Alexandre, queria ser Diógenes. Ou seja, a procura de um homem honesto é uma grande busca na vida. A grande busca de um ser humano é por esse homem honesto, que não é uma pessoa em si. O que Diógenes está procurando não é um ser humano. Você não vai encontrar um homem e dizer assim: este é um homem honesto, é esse que eu quero. Não é isso que ele está procurando. O que ele está procurando é um modelo ideal, uma ideia de homem, um comportamento generoso. A busca de um homem que tenha qualidades. Essa busca da qualidade, da generosidade, é o que deveria movimentar todos os homens, né?
Por isso que, um dado interessante aí na história de Alexandre nesse encontro com Diógenes, né? Que, como eu comentei com você, que se ele não fosse Alexandre, gostaria de ser Diógenes. Alexandre conquistou territórios, dominou impérios, mas Diógenes teve um propósito muito mais difícil do que dominar impérios, a procura de um homem honesto. E Roma, o Império Romano, Roma, como eu falei para você, Roma fez a permanência de muito do que é o mundo grego, do que é o conhecimento grego, o conhecimento da Grécia Antiga. Os romanos desenvolveram muito a ética. O Império Romano era um império complexo, com uma grande complexidade. Esse império que teve na ética uma das maiores virtudes do romano, mas também um dos seus maiores sinais de decadência. Os homens romanos, por exemplo, nós temos Diógenes, que considerava que ele preferia o convívio dos corvos do que dos bajuladores. Ele preferia, às vezes, os seres ruins do que aqueles que bajulam. E aí você tem Epicuro, por exemplo, Epicuro, como alguns gostam de dizer, que valorizava mais a vida material e a capacidade do homem de entendê-la. Para Epicuro, o bom comportamento, a ética, é a estética do bom comportamento. Então nós temos que nos atender a ter as condições da vida material. Os romanos são muito preocupados com o que nós chamamos de funcionabilidade das coisas. O Império Romano é muito funcionalista. Ele está fundado na agilidade das instituições, na perfeição das instituições, no como elas funcionam. Por isso que os pensadores, como Diógenes e como Epicuro, estão preocupados com a ética, com o comportamento ideal, com aquilo que se procurava de um homem perfeito, de um homem ideal. Aí eu vou falar um pouquinho sobre a lógica romana, que é uma lógica de um império universal, um império poderoso, com uma grande conquista territorial, um império que dominou uma série de outros povos. Os romanos se fundam muito pelo ceticismo, pela capacidade cética de compreender o mundo, o universo, de entender que o mundo deve ser conquistado pela razão, pela racionalidade, e às vezes de um imediatismo romano que fazia com que a arte romana, a escultura romana, o pensador romano fosse preocupado mais do que a vida do que com a morte. Os romanos não ficaram muito como os gregos, preocupados com os deuses, com as naturezas, com as forças divinas. Com a natureza ou com as forças divinas. Os romanos estavam preocupados com a funcionabilidade das coisas, com as coisas práticas. Por isso que para os romanos se convivia o tempo todo com a corrupção do caráter, que se tentava combater. O homem público tem que ser um homem honesto. E como garantir honestidade no meio de homens imperfeitos? Por isso o ceticismo romano, a ideia cética do romano. A corrupção, por exemplo, cética, é o que moveu Zenão, que considerava que as perdas materiais elas podem ser separadas da dignidade. Ou seja, o ser humano ele tem que ser sempre um ser vinculado à dignidade, vinculado à sua honestidade. Porque as perdas materiais você consegue cumprir, você pode refazer. Mas às vezes a dignidade, o caráter, você nunca vai conseguir reparar. Já Sêneca, por exemplo, era mais preocupado com a vida cotidiana. Ele considerava que a corrupção e a extorsão do homem empobrecem esse homem, desvalorizam sua conduta, destroem sua conduta humana. É preciso, então, compreender que o homem, segundo Sêneca, que tem que ter um comportamento moral e ético para não se deixar levar pela sedução material. E o imperador Marco Aurélio, que é sem dúvida uma das maiores expressões do que é o pensamento romano, ele considerava que a busca do romano é resgatar a honra. Roma é a honra, Roma é a moral. O orgulho do romano é ser um ser incorruptível, estar acima de tudo, ter orgulho da existência de ser romano, do poderoso império romano. Um império que decaiu, se defez, se decompôs. E nesse momento nasce o pensamento cristão. É a nossa discussão da nossa próxima aula. A gente vai parar daqui e falar um pouquinho sobre a medievalidade na nossa próxima aula, pensamento medieval, onde você tem o cristianismo sendo organizado enquanto religião oficial dentro do Império Romano, o pensamento cristão. Aí a filosofia ocidental se funde com o cristianismo e nós temos a figura de Santo Agostinho, um dos maiores pensadores do mundo medieval. Agostinho, que foi um pensador fundador da escolástica. Ele acreditava que Deus está acima de tudo, que o ser universal, o Deus cristão, criou todas as coisas. A ideia de que a natureza é determinante porque a natureza é Deus, Deus cria tudo que está à sua volta. E o homem é uma peça apenas desse mundo que Deus manipula. Até a nossa próxima aula, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre nossa segunda aula, o pensamento medieval e o pensamento moderno.